A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, todos os profetas falaram de Jesus, nós sabemos disso, né? Então, todos os profetas, sem deixar nenhum de fora, né? A começar por Moisés e a terminar por Zacarias. Mas o que acontece, irmãos? Nós vemos claramente quando eles falam a respeito da primeira vinda ou a respeito da segunda. A primeira vinda, os irmãos sabem que foi quando Jesus veio nos ensinar todas as coisas. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é que nos conduz ao Pai através do seu testemunho e através das suas palavras, pedindo para que nós sempre realizemos as suas palavras e a colocamos em prática, né? Então, irmãos, mas tem entre todos os profetas, existe um que falou de forma pormenorizada de Jesus, nos mínimos detalhes. E esse profeta é o profeta Isaías. No capítulo 52, por exemplo, e no capítulo 53, nós vemos esse relato minucioso da vida de Jesus, de como ele procedeu, da sua aceitação da palavra que ele nos ministrou e também da rejeição que os homens fizeram sobre ele. Isaías, em 52, ele fala dos reis que ficarão pasmados de ouvir algo inaudito, algo que nunca foi contado para eles. E esses reis, irmãos, já aconteceram desses reis ficarem pasmados. E muitos ainda ficarão pasmados, mas não os reis, mas sim homens, no dia do julgamento. Porque nós sabemos que Jesus veio nos ensinar, e ele não veio na primeira vinda dele para nos julgar, mas na segunda vinda dele, ele nos julgará. Mas também não só Jesus nos julgará, mas todos aqueles pelos quais nós ouvimos a palavra e nós não colocamos em prática. Por quê, irmãos? Porque muitos ouvem a palavra, mas poucos são aqueles que colocam, que se dedicam, que se doam e que procuram viver segundo a vontade de Deus. E infelizmente, irmãos, é o que nós vemos no dia a dia. Então, irmãos, Jesus, no capítulo 52, ele fala um relato completo de Jesus. Ele fala que nasceu numa região árida, que é o norte de Israel. Ele fala que foi rejeitado pelos seus. Ele fala que ele levou sobre si as nossas dores. Isaías fala todos os detalhes da vida de Jesus. E ele fala categoricamente que no final Jesus recebeu o galardão de Deus e que ele resgatou a muitos. Então, irmãos, quando a gente lê essas palavras de Jesus, a gente tem que meditar, irmãos. Tem que meditar, porque infelizmente os irmãos israelitas, nossos primeiros irmãos, os israelitas, eles rejeitaram essa palavra do capítulo 53 e eles jogam como se Deus estivesse falando pelo profeta sobre eles, sobre uma nação inteira e não sobre um único homem. Não sobre um único homem que foi enviado por Deus para nos salvar. Mas a palavra é clara, irmãos. Não tem como ser visto dessa forma. A palavra é extremamente clara e minuciosa, a ponto de contar detalhes. Fala sobre como Jesus foi levado à cruz, como Jesus foi suspenso ao lado de facínolas e como Jesus ganhou sepultura ao lado de homens ruins. Então, irmãos, é muito interessante. As palavras de Jesus, as palavras de Isaías são extremamente detalhistas, irmãos. Só não vê quem não quer.
E se nós pegarmos as palavras de Isaías, que foi o profeta que mais citou Jesus em todos os profetas, não só nesse capítulo 52, no 53, onde ele é muito detalhista, mas no capítulo 61 e em outros tantos capítulos. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ouvir aos profetas e também temos que ouvir Jesus, mas não só ouvir e colocar em prática. Porque assim, irmãos, seremos considerados justos e fiéis. Porque quando um homem é fiel, ele ouve a palavra, ele vê os detalhes, ele vê o anúncio do Messias, e ele, quando ouve o Messias e coloca em prática, ele está colocando a verdadeira palavra de Deus, porque Jesus, como vocês sabem, ele é o Verbo de Deus e foi encarnado para nos salvar. Então Jesus nunca falou dele mesmo, nunca falou por ele mesmo, mas falava segundo ouvia o Pai. Assim como Isaías escreve de forma extremamente detalhada, irmãos. Vale a pena os irmãos lerem e meditarem. Ok? Fiquem com Deus. Grande abraço a todos.